Nós vamos agora saber a opinião de 3 professores sobre a questão da criação da página do Facebook. Eu gostaria de saber dos professores, porque no nosso trabalho no curso de ética, no curso de especialização em ética, a gente pensou em desenvolver como produto uma página no Facebook, e que nessa página tenha informações, vídeos de como utilizar os recursos tecnológicos que podem ser aproveitados dentro de uma escola. A gente está considerando para essa pesquisa que alguns professores, a maioria deles, apontou no questionário anterior que a questão da não utilização dos recursos da escola é a falta de formação de como utilizar esses recursos. Então a gente vai ouvir agora a opinião desses 3 professores sobre isso, se eles concordam ou não, e qual que eles acham que seria então a alternativa para solucionar o problema da não utilização desses recursos. Bom, eu acredito ou não, pela minha experiência pessoal, eu creio que tende a dar certo numa escola tudo que pode ser incorporado, tudo que pode ser colocado dentro de uma rotina, que seja fácil de ser incorporada pelos professores, pelos alunos, pela direção e pelos funcionários. Ou seja, tende a dar certo tudo aquilo que pode ser transformado em um pequeno ritual diário ou semanal, e assim, uma coisa de fácil absorção, né? A lousa é muito fácil de ser incorporada no cotidiano e ela sobrevive até hoje, né? Leituras em sala de aula, são fáceis de ser incorporadas, duram até hoje, né? E vai por aí afora, né? Eu creio que a grande dificuldade de utilização da informática no processo educativo é o fato de que todas as vezes que a gente tenta utilizar, e eu já tentei centenas de vezes, né, ocorre algum imprevisto. Então, ou você não consegue conectar com a internet, ou não acha a chave do laboratório de informática, ou a sala está ocupada por uma turma que não agendou, ou você gasta muito tempo para trazer a turma da sala de aula para o laboratório de informática. Então, digamos assim, como é uma coisa diferenciada, que não é incorporada ao ritual, à rotina da escola, a tendência de surgirem inúmeros contratempos que atrapalham o funcionamento atrapalham a utilização da informática na educação. Por outro lado, eu acho que a escola tem que incorporar o uso da informática na educação, né? Eu não tenho muito gás para ficar dando murro em ponta de faca hoje, mas eu acho que o que ajudaria muito seria algum tipo de orientação aos diretores, no sentido de permitirem a estruturação dessa rotina. Então, eu nunca vi uma escola onde houvesse, por exemplo, um preparador do laboratório de informática. Então, o laboratório de informática ele precisa de uma série de cuidados cotidianos, né? Não é à toa que todos devem ter, por exemplo, ar-condicionado, não podem ter janelas abertas. Então, precisa ter alguém que cuide cotidianamente da parte material, do funcionamento das máquinas, né? Fazendo o backup das máquinas e tudo mais. Eu acho que daí, sim, a gente teria jeito de incorporar ao cotidiano das escolas. Agora, eu acho que isso depende mais das direções de escola e das secretarias de educação do que dos professores. Agora, sem querer ser dedo duro, né, eu acho que muitos professores, quando falam nós queremos formação, eles na verdade estão pedindo alguma coisa para postergar ou que se coloque entre eles a utilização das máquinas, né, dos laboratórios de informática, uma ideia mesmo de vamos empurrar com a barriga, né? Já houve época aqui
no país, para se utilizar laboratórios, havia os preparadores. Então o professor chegava com a turma de alunos no laboratório, tinha um sujeito que já tinha preparado, então tinha preparado as peças, sei lá, as pipetas e todos os produtos químicos para a experiência. Então a coisa ajudava muito a incorporar aquilo que era uma grande novidade na época na rotina das escolas. Bom, acho que mais ou menos isso. Eu partilho da sua opinião, mas eu acho que a gente ainda precisa se sacrificar um pouco, encarar todos esses contratempos, uma vez que o mundo está informatizado. A escola precisa se informatizar também. O nosso aluno de hoje não é o mesmo aluno de 2, 3 décadas. Então, vale a pena a gente ter que sair dessa zona de conforto. Porque, realmente, quando você diz que a lousa está facilmente incorporada na nossa rotina, concordo em gênero e número, mas a gente vai precisar sair da zona de conforto e ter os planos B, C, D e informatizar a escola também. Agora, desde que isso seja de fato, desde que isso, assim, preveja de fato novas práticas, porque não adianta nada o aluno fazer tabuada no computador, não mudar o método. Eu acho que, assim, a informatização prevê mudanças no método, na metodologia, e é isso que a gente precisa trabalhar. Então, uma aula informatizada talvez não necessariamente seja aquela que o aluno vá usar a tecnologia em si, mas aquela que prevê uma mudança de metodologia, na forma de pensar, na forma de passar o conteúdo. E acho que é uma coisa muito nova, acho que ninguém tem a receita, a gente não sabe como fazer, e isso é o principal problema, né? Esse é o principal problema, a gente não ter essa receita pronta. Nenhum de nós aprendeu assim, né? A gente vem de um outro modelo de educação e, enfim, nós temos que construir esse modelo informatizado, o que é muito difícil, mas há que se investir, né? E realmente, essa questão do preparador na sala de informática, de uma pessoa responsável, sem sombra de dúvidas, é de extrema importância, porque são muitos alunos mexendo, são muitas crianças, então isso é necessário. A escola, não adianta também colocar só os computadores, sem pessoas capacitadas para nos ajudarem, enfim. Requer uma reorganização, uma reestruturação. E se as escolas não estiverem preparadas para isso, então também não adianta. Simplesmente colocar um computador para o aluno fazer tabuada ao invés de no papel digitado não é informatizar. Para isso não adianta. Mas vocês aqui, não sei se todos, mas a maioria tem rede municipal e estadual. A gente percebe que na rede estadual tem um monitor. Vocês acham que é esse tipo de auxílio que falta? Ou é diferente? O monitor da escola estadual é um aluno do ensino médio, né? Não é um profissional preparado, capacitado. E eu acho que esse profissional precisaria, inclusive, ter a formação pedagógica mesmo, o domínio, um pouco da experiência, né, da sala de aula. Penso, talvez isso seja uma utopia, né? Um pensamento muito utópico, mas pelo menos alguma vivência do que seja a sala de aula. Mas você concorda com que um produto, assim, uma página resolveria alguma coisa, ou é uma coisa que o foco tem que ser outro e não isso? Eu acho que a página ajudaria, mas é ainda alguma coisa prematura, é ainda alguma coisa distante, paliativa, né? Distante. Não seria a solução dos problemas, não. Ajudaria, contribuiria em algum aspecto, não sei precisar exatamente quanto, mas dizer que resolveria o problema, não. Bom, eu também concordo com você. Eu acho que a informática ela tem sim que ser incorporada nas escolas, mesmo porque a gente convive com uma geração que já nasceu com o computador, já nasceu teclando em algum aparelho eletrônico, que independentemente da classe econômica, ele tem um smartphone, ele tem um celular que tem acesso à internet, enfim. Então a gente tem que tá disposto a encarar essa nova realidade e entender que esse aluno é outro, ele tem outros instrumentos que motivam muito mais do que a lousa e do que o livro de papel, né? Então eu defendo essa posição mais idealista de achar que o futuro da educação vai incorporar sim a informática, e não vai ter como fugir disso.
né? E que se a gente quiser ser um bom professor, a gente vai ter que se adaptar, se formar, se informar, enfim, para poder trazer novas práticas para a sala de aula e que essas práticas façam uso do computador, mas não simplesmente, né, de você fazer a tabuada, né? Enfim, uma nova metodologia. Ou seguir um tutorial, porque o que me parece essa página de Facebook seria um tutorial para alguma coisa. Não. Há que ser mais profunda a mudança, né? Mais intensa. Acho que essa é uma solução, mas uma solução simplista. A gente não pode mais pensar assim, em soluções simplistas. Mas eu acho assim que no primeiro momento essa ideia da página do Facebook é interessante. Antes de nada, né? Porque qualquer pessoa, independentemente de classe social, enfim, ela tem um perfil no Facebook. Então é muito mais interessante, muito mais motivador você fazer uso de uma rede social que você já tem acesso para poder se informar, se informar do que você simplesmente se inscrever num curso e que vai demandar é muito mais cômodo, vamos dizer assim, é muito mais prático, né? Do ponto de vista prático. Sim. Você, enfim, curtir uma página do Facebook que traga algum tipo de informação nesse sentido é muito mais prático do que você se inscrever num curso online. Na questão da praticidade não há o que dizer, realmente é muito mais prático. É um recurso adicional assim, que eu não descartaria, não. Eu acho que é positivo, acho que é interessante. Porque independentemente de você entender muito de informática ou não, hoje qualquer pessoa, ou praticamente a grande maioria delas, tem uma página de Facebook. Entendi. Então, eu acho que ela seria assim um recurso interessante, mas não solução, né? Não é a solução. Porque a solução, ela viria de uma coisa mais ampla, mais complexa, né? Sim. Teria que abranger outros níveis, né? Mexer em estrutura, em metodologia, em gestão pública, né? E tudo mais. Curiosamente, eu concordo com o que os dois falaram, com exceção daquilo que é uma coisa nova, não é? Na rede municipal de Campinas, o projeto Eureka nasceu na década de 90, né? E começou a ser trabalhado na rede municipal de ensino. Houve um esforço enorme para introduzir novas metodologias. Inclusive com formação de professores? Inclusive com formação de professores, grupos de professores participavam de encontros periódicos na Unicamp. Isso não modificou muita coisa. Os laboratórios de informática foram criados na década de 90. Mas você concorda Agora, que, se tratando de educação, nós estamos falando de 20 anos. 20 anos é recente, sim, é novo, eu vejo como novo. Sim, é muito pouco tempo, mas por outro lado, né, as inovações tecnológicas, elas não esperam, elas não andam no mesmo ritmo das escolas, elas andam muito mais depressa. Eu acho. E por outro, espera-se que o professor, através de formação, consiga dar conta de questões que estão mais relacionadas à infraestrutura da escola do que a seu problema de formação. Então, como é na prática você utilizar um laboratório de informática? Faz, por primeiro lugar, agendamento do uso do laboratório, depois você procura, no dia que você agendou, encontrar a chave, né? Se você encontrar a chave, você tem que ir até a sala de aula, tem que reunir a turma de alunos que não podem, não devem descer com material escolar para a sala de aula. Então, eles têm que se livrar de todo o material, então eles gastam tempo de guardar o material. Daí você desce com todos os alunos, mexe na rotina de funcionamento das salas vizinhas. Então, existe, eu acho, uma série de questões de ordem prática seriam assim, muitíssimo aliviadas com a utilização de um preparador para o uso de laboratório de informática. Agora, por outro lado, se você contrata um professor, aquilo que você falou, seria interessante que tivesse a qualificação do professor, ele não se disporia a fazer coisas que estejam, que ele considerasse, por exemplo, funções subalternas ao professor, tais como trocar a tomada de um aparelho, tais como correr atrás de orçamento para consertar o ar-condicionado